Boa noite, irmãos e irmãs do Templo do Saber. Vamos dar continuidade às nossas palestras, né? E agora nós vamos entrar numa próxima sequência, que é falar sobre a filosofia budista, né? Falar um pouco, de uma maneira bem rápida, sobre a vida de Buda Shakyamuni, né? E os seus ensinamentos, tá? Para que todos nós do Templo possamos ter uma noção básica, principalmente da filosofia de Buda, né? Então, só para iniciar, nessa primeira palestra, nesse primeiro vídeo, vamos só comentar sobre Buda Shakyamuni, a sua história, os ensinamentos principais e as escolas, né, que surgiram após o seu falecimento, as escolas de ensinamento budista. E Buda Shakyamuni, na realidade, ele nasceu como um príncipe. Ele foi o príncipe Siddhartha Gautama, na Índia Antiga, né? Que atualmente a cidade que ele nasceu chama-se Lumbini. Ele nasceu por volta em 624 a.C., em Lumbini, que era a antiga Índia, só que atualmente é o Nepal, né? E ele nasceu lá, mas a sua mãe era Maya Devi. Ela já tinha tido um sonho de que o elefante vinha vindo, né, trazendo seu filho, né, que penetrou no seu ventre e por aí. O pai era um rei, né? Maya Devi era uma rainha e o pai era o rei Shuddhodana. Esse rei, então, ele reinava no clã dos Shakyas, né? Por isso que é Buda Shakyamuni, quer dizer, o sábio do clã dos Shakyas. Mas o nome dele mesmo, antes de atingir a iluminação, o pessoal chamava ele de Siddhartha Gautama, né? O príncipe Siddhartha, né? É lógico que existem vídeos que eu vou colocar aqui até no link também, que vocês podem assistir. Eu já passei alguns vídeos, eu mandei alguns links, vou reeditar alguns links que possam ver com mais detalhes toda a trajetória de Buda, desde o nascimento até ele atingir a iluminação, né? Ele atingiu a iluminação por volta dos seus 36 anos de idade, né? Antes disso ele tinha... Até os 30 anos de idade ele vivia como um rei, como um príncipe, né? Ele era perito em artes marciais, mas ele estava tão insatisfeito com aquela vida de palácio, palaciana. O seu pai, o rei, não deixava ele sair do palácio, das cercanias do palácio, né? Onde tinha muita fartura, muita prosperidade interna, né? Mas só que do lado de fora do palácio, imagina, não é só um palácio pequeno, era toda uma região, uma enorme fazenda, vamos dizer assim, onde ele podia praticar também artes marciais, cavalgar e assim por diante. Mas ele estava um pouco insatisfeito com aquela vida. Ele casou-se, mas estava insatisfeito com aquela vida. E um dia ele quis conhecer o que estava além do palácio, e criou muita curiosidade. Então, essa curiosidade fez ele fugir um dia, escondido, né, do seu pai, do rei, e para avançar para além do palácio, dos muros, né, que protegiam o palácio. E indo lá, ele viu que era uma realidade diferente. O povo era mais pobre, né, tinha mais sofrimentos. Ele se deparou com a doença, a velhice, a morte, né? E isso chocou muito ele, né? Ele não tinha visto isso. O pai dele evitava todo e qualquer tipo de sofrimento que ele pudesse ver, porque quando ele nasceu, os astrólogos foram lá e falaram para o rei que seu filho, ele poderia ser um grande rei, para cuidar de todo o reinado do seu pai, mas também ele poderia ser um rei do mundo inteiro, né? Se seguisse um caminho espiritual. E o caminho espiritual na Índia sabe-se muito que é um caminho de renúncia, na época, né, de resignação, né? Então, o rei procurou, assim, durante toda a vida do Siddhartha Gautama,
colocar ele cheio de atividades, prazeres, né, palacianos, para que ele não tivesse nenhum tipo de... para prepará-lo para ser o sucessor do reinado. Né? Mas só que depois de... quando ele já era adulto, já era casado, por volta dos 30 anos, ele viu tanto sofrimento do lado de fora, enquanto havia tanta abundância, prosperidade, tantos prazeres, né, na vida palaciana de príncipe, que isso provocou um choque, provocou uma crise existencial nele. Né? E então ele realmente resolveu fugir daquele tipo de vida que ele estava indo para procurar a fórmula, um jeito de eliminar esse sofrimento de todas as pessoas. Quer dizer, ele foi movido, na realidade, por uma grande compaixão. Né? Uma grande compaixão que é assim, um grande desejo de libertar toda a humanidade do sofrimento. Mas ele não sabia como. Então, o que ele foi fazer? Depois, assim que ele abandonou o palácio, deixou sua esposa, tudo, fugiu definitivamente, ele foi também aprender um pouco com os mestres, os eremitas da época, né? A praticar meditação, tudo. Os sábios da época, né? Que eram meditadores nas florestas, eles renunciavam, era muito comum a prática da renúncia dos bens materiais, né? Para a busca do lado espiritual. Então ele ficou praticamente, resumindo a história, ele ficou praticamente 6 anos meditando na floresta, e até que uma vez ele praticou vários tipos de meditações, assim, quase mortificações, né, que ele ficou quase que bem magro, né, quase a ponto de vir a perder a vida, pelas práticas austeras que ele teve. Mas aí ele percebeu que não precisava seguir por esse caminho. Ele viu uma pessoa tocando um instrumento que é como se fosse uma harpa na época, né? Tocando, descendo o rio, e ele estava lá meditando, mal conseguia comer, se alimentar, né? De tanta inanição que ele estava passando. E ele estava tocando uma melodia muito bonita na corda, né? Com aquela corda, e tocando aquela corda daquele instrumento. E aí deu eureka na mente dele. Ele falou, não adianta eu praticar muita austeridade na floresta, chegar em caminhos extremos jejuns, porque isso não está levando a nada. Né? Aí ele caiu a ficha para ele. Ele viu que para você produzir um bom som, aquela melodia linda, maravilhosa, a corda ela não pode estar nem muito esticada e nem muito frouxa, né? Por exemplo, atualmente, a corda de um violão. Se você quer tocar o violão e ter uma boa melodia, você não pode nem esticar muito a corda, senão ela estoura, arrebenta. E se ela estiver muito frouxa, o que acontece? Não dá um bom som. Então, isso para ele foi praticamente como a gente diz hoje em dia, um eureka. Nossa, não é isso. Então, eu vou abandonar o caminho dos extremos. Vou procurar o quê? O caminho do meio. Né? Então, foi isso aí que foi um primeiro insight que Buda teve, né, antes de atingir a iluminação. Aí, com isso, ele voltou a se alimentar, ele, né, recebeu ajuda de pessoas que alimentaram ele, deram de alimentar para ele recuperar a sua saúde. Aí, recuperando a sua saúde, aí ele voltou a praticar a meditação de uma maneira mais tranquila, não tanto austera, né? E até que ele atingiu a iluminação. Tá? Então, depois vocês podem ver, existem vários vídeos, eu vou colocar alguns aí para vocês assistirem com detalhes toda essa vida do Buda Shakyamuni até o momento de atingir a iluminação. Só que quando ele atinge a iluminação, ele tinha até alguns discípulos anteriores, né, que tinham abandonado ele, porque viram que ele estava com uma prática de austeridade, depois não quis mais saber da austeridade, os discípulos deles não acreditaram mais nele, né? Mas depois que ele atingiu a iluminação, ele conseguiu reaver esses discípulos, né? E então,
ele ficou, assim que ele atingiu a iluminação, ele ficou meditando, né, em deleite, se deleitando, né, como se tivesse aberto todo o universo para ele, a compreensão, a sabedoria de tudo, a toda a existência, né, desde eons, né, de milhões e milhões de anos atrás até o presente e o futuro também. Ele adquiriu a sabedoria plena, vamos dizer, que é como a gente diz, que é a iluminação, né? Que o iluminado, que Buda, quer dizer, o desperto, o que despertou para a verdade única, né? Ou, como diz a Ginus, para a verdade eterna, né? Então, a partir desse momento, ele começou a ficar, estava deleitando-se tanto em meditação, concentrado, mas aí surgiu um Deva muito importante que lá do reino dos céus e falou, Buda, né? Enquanto você está aí se deleitando na meditação, olha o sofrimento do mundo, e abriu a visão para ele de todas as pessoas sofrendo, né? Com a doença, com a velhice, com a morte. Então, olha todo o sofrimento do mundo. Então, Buda ficou mais assim, realmente abriu a sua consciência de que a missão dele seria tirar esse sofrimento de todas as pessoas, né? Ele teria uma missão. Então, ele saiu daquele estado de meditação, né? De retiro em meditação, para poder ajudar as pessoas. Aí ele foi indo e encontrou com esses antigos discípulos deles que voltaram. Aí ele fez o primeiro sermão dele, né, para esses discípulos, que é um sermão que é muito importante, que chama Sutra, ou seja, o sermão, ou os ensinamentos. Sutra quer dizer sermão, ensinamentos, né? O Sutra das 4 nobres verdades e o caminho do meio. Então, esse foi o primeiro discurso, ou o primeiro sermão de Buda, que realmente é um ensinamento básico que todas as escolas budistas, depois e até hoje, têm esse ensinamento como um dos ensinamentos básicos, né? E então, assim como similarmente também, os sermões de Jesus Cristo são todos na Bíblia, né, que é praticamente todas as vertentes cristãs adotam esses sermões. Então, esses sermões de Buda foram adotados, principalmente esse primeiro sermão, é adotado por todas as escolas, que é o Sutra das 4 nobres verdades e o caminho do meio. E depois ele, ao longo de toda a sua vida, que foi até os 80 e poucos anos de idade, ele deu muitos e muitos ensinamentos para todas as pessoas. Esses ensinamentos para pessoas de todos os níveis, tanto para aqueles eruditos da época, para os sábios, né? Para meditadores e também para o público que tem vamos dizer, uma inteligência mediana, né? Os comerciantes, né? Os letrados e assim por diante, e também para as pessoas mais simples, mais humildes. Então, ele deu ensinamentos para todos os níveis de conhecimento, de intelectualidade e níveis sociais das pessoas também. Então, na realidade, ele deu 84 mil ensinamentos, né, ao longo de quase 50 anos de pregação, né? Mas o principal é o Sutra das 4 nobres verdades e o caminho do meio, que deu origem à escola budista Hinayana, que essa escola que adota principalmente esses ensinamentos, ela prosperou muito no sul da Índia, depois foi para o antigo Ceilão, que agora chama-se Sri Lanka, e de lá espalhou-se por toda a Indochina, Indonésia, aquela região da Indochina, né? Se espalhou por lá, Vietnã, Tailândia, né? Que até hoje é muito forte esse tipo de ensinamentos. Que eles falam o budismo também Theravada, que é o budismo dos antigos. Essa escola é uma escola que trabalha principalmente com a meditação da renúncia dos bens, da renúncia para você atingir a libertação, né?
para você atingir a libertação. Depois a gente fala com mais detalhes o porquê disso aí. Então, as escolas dos meditadores das florestas. Então, principalmente, o objetivo principal, o foco principal dessa escola é a pessoa libertar-se de todo e qualquer sofrimento para atingir um êxtase, né? Um estado de felicidade plena. Então, é um trabalho de interiorização, né? Para você se libertar do sofrimento. Tá? Essa é a escola Hinayana. Outros ensinamentos do Buda, que é principalmente o Sutra da Perfeição de Sabedoria, que deu origem à escola Mahayana, tem como princípio assim, você precisa se libertar do sofrimento, mas também a maior motivação é você beneficiar todos os seres sencientes. O que são seres sencientes? Todos os seres têm sentimento, né? Não só os seres humanos, como os animais e assim por diante, né? Eles também têm sentimentos de uma maneira mais, talvez, rudimentar, mas tem. Assim como a gente sabe que um cachorro, um gato, ele tem sentimento, tem a afetividade, né? Assim como humanos, de uma outra forma. Então, o budismo ele é muito amplo, ele quer beneficiar não só os seres humanos, mas todos os seres, os animais e assim por diante, né? Todos os seres sencientes, né? E isso deu origem à escola Mahayana, que é o grande veículo. A escola Hinayana, uns dizem que é o pequeno veículo, mas não pequeno de tamanho ou de importância. É um veículo menor, que você vai querer trabalhar você mesmo, se libertar de todos os defeitos, de todas as delusões da mente, para atingir a libertação e não sofrer mais. Aí você também vai estar no estado de êxtase, num estado de deleite, né? Eterno, vamos dizer assim, né? Mas a escola Mahayana é aquela que você quer se libertar do sofrimento, mas também você quer para quê? Para um objetivo maior, que é beneficiar todos os outros seres, para ajudá-los também a sair desse caminho de sofrimento, que é a escola Mahayana. E a escola Mahayana, ela prosperou muito no norte da Índia, né? Depois ela avançou para o Tibete, para a China, aí para o Japão, para a Coreia, dando origem às escolas a escola do budismo Mahayana, a escola Vajrayana, que é do budismo do Tantra, no Tibete, né? E que também existe a escola Mahayana e a Vajrayana, que aplicou ensinamentos do Mahayana, mas também com as práticas do Tantra. Isso depois futuramente a gente vai explicar melhor isso aí. E a escola Mahayana prosperou muito, principalmente na China antiga, né? E indo para o Japão. Um grande exemplo da escola da China antiga é a escola Zen, né? Que o Zen, apesar que o nome Zen vem do chinês, mas começou na China com Tian. O nome Zen é japonês, mas começou com a escola Tian, que era chinesa, e da China foi para o Japão. E lá de Tian virou Zen em japonês. E existem outras escolas Mahayana, tá? Na China, no Japão e no Tibete também, escolas Mahayanas, né? Então, é uma coisa um pouco ampla, mas por quê? Todas elas são fundamentadas em ensinamentos, tá? Nesses sermões de Buda, porque quando ele fazia o sermão, aí ele estendia também o sermão com várias e várias páginas, vamos dizer assim, né? Só os ensinamentos de Buda são 108 livros, né? Onde tem 84 mil ensinamentos, praticamente. Então, esse praticamente agora, hoje, nós vamos ficar só por aqui, só para dar uma introdução a essa etapa de estudo da filosofia budista, né? No próximo vídeo, nós vamos já vamos comentar sobre o Sutra das 4 Nobres Verdades e o Caminho do Meio, que é a base da escola Hinayana, mas todas as outras escolas também adotam, principalmente na prática da meditação, na prática da postura, na prática da ética, como a gente deve agir, né? Porque os ensinamentos são muito similares, né? Mas às vezes eles se aprofundam um pouquinho mais conforme o
o sutra, né? Ele vai detalhando mais, aperfeiçoando mais, agregando novos ensinamentos e assim por diante, tá? Isso é só um preâmbulo, mas todas essas escolas, Hinayana, Mahayana, existem até hoje, como citei. Né? A Hinayana, que hoje em dia é conhecida por escola Theravada, que é a escola dos antigos, é mais tipo assim tradicional, né? Que vem daqueles ensinamentos de meditação, práticas meditativas, prática para você atingir a libertação, renunciar a todas as delusões, aos prazeres mundanos, né? Para se libertar do sofrimento totalmente, de uma maneira pessoal e individual. E a escola Mahayana, né? Que é a escola que se alastrou mais ainda, né? E que ela tem o objetivo, principalmente, de atingir a iluminação para beneficiar todos os seres sencientes. Você se liberta, mas também para você atingir a iluminação, você precisa se libertar também. É praticamente como se fosse assim, 2 etapas. Você primeiro precisa se libertar de todos os defeitos que a gente tem, né? Seres humanos, né? Todas as negatividades que temos. Então a gente se purifica. Então a gente se liberta e automaticamente a gente queima o nosso karma negativo. Então a gente se liberta do sofrimento, se liberta até de renascimentos inferiores. Mas por outro lado também, você também, mas não é suficiente. Depois a alma mesmo, ela quer algo mais, ela quer ajudar as pessoas. Então você pode despertar motivação de beneficiar os outros também. E isso é muito importante, porque de que adianta eu me libertar e todos os meus entes queridos ficarem, né, ainda no sofrimento do samsara, nos sofrimentos do nascer e renascer infinito. Não, eu quero, já que eu atingi essa etapa, eu quero também libertar os outros. Né? Então, essa é a motivação mahayana, que é para você busca atingir a iluminação, para você ter melhores condições de ajudar a todos os seres sencientes. Ok? Então, acho que esse é um primeiro momento. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Namastê, Tarshidele. Que tudo seja auspicioso. Deus que habita em meu ser, saúde a Deus que habita em seu ser.